Irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos dando continuidade à sequência de exposições que fazemos no livro de Apocalipse. E só para relembrar o motivo pelo qual nós estamos nessa sequência, é que quando nós encerramos o livro de Daniel, o livro de Daniel já deixou uma base muito boa para nós a respeito da escatologia, a respeito dos eventos, dos últimos eventos da história. Por isso que nós chamamos de escatologia, que é o estudo dos últimos eventos que vão acontecer na história. E Daniel deixou essa base para nós, para que a gente pudesse então entender um pouco mais a respeito do Apocalipse. Então, muitas coisas que nós estamos vendo aqui, a gente já viu em Daniel. Então, para aproveitar essa base que nós já temos de Daniel, nós escolhemos fazer as exposições em Apocalipse. E nós estamos na parte onde Jesus envia cartas para as suas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos estudar um pouco da carta que Jesus envia para a igreja de Esmirna. E esse texto se encontra lá no capítulo 2, versos 8 a 11. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias nesse texto. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Essa igreja que tem o nome da sua cidade, Esmirna, que quer dizer mirra. Mirra que é uma especiaria, inclusive dada para Jesus no seu nascimento. Então é uma cidade considerada uma joia, considerada muito importante para a sua época. E ali tinha uma igreja do Senhor Jesus. Vamos ler esse texto então? Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Bom, o texto se encerra da seguinte maneira: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você tem condição de entender essa palavra, tome ela para si. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Tome essa palavra para você. Ouça o que eu estou dizendo para as igrejas, e você será feliz no que você fizer. Irmãos, eu considero essa sequência, essa parte do livro de Apocalipse, a parte das cartas que Jesus envia para as igrejas, como uma espécie de consultório do Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse chamando as suas igrejas para que ele desse um diagnóstico a respeito daquilo que elas eram e viviam. Então, quando nós olhamos para cada uma dessas cartas enviadas, para cada uma dessas 7 igrejas, Jesus está dando um diagnóstico para essa igreja, e ele está dando remédio para essa igreja. A questão é que nós precisamos entender que ao recebermos um diagnóstico, ao recebermos essa receita em mãos, nós temos que então providenciar que esse remédio esteja sendo aplicado a nós mesmos. Essas igrejas precisavam entender que eles precisavam de remédio, e então o Senhor Jesus estava dizendo o que era o remédio, mas eles precisavam tomar. O que acontece muitas vezes é que nós não tomamos os remédios adequadamente. E quando nós não tomamos os remédios adequadamente, o problema não sara. Quando nós não tomamos os remédios que os médicos nos passam, o problema não passa. E na verdade o problema piora. E quando o Senhor Jesus diz, não nessa carta especificamente,
Mas em outras cartas, arrepende-te, senão eu venho e vou remover você do seu lugar. Ou seja, em última instância, se você não receber esse diagnóstico e você não entrar em contato com esse remédio que Jesus está dando, você vai ter sérios problemas de saúde espiritual. Então, nessa noite, eu convido os irmãos a enxergar esse livro, a enxergar essas cartas dessa ótica, como um diagnóstico que Jesus faz. E nós sabemos qual desses diagnósticos mais se encaixa na nossa vida. Nós sabemos. Domingo retrasado, nós estudamos a carta de Éfeso, à igreja de Éfeso, e nela nós percebemos que Éfeso tem algumas peculiaridades muito boas, mas as peculiaridades muito boas escondiam debaixo ali de algumas camadas de religiosidade, alguns problemas que só Jesus estava enxergando. E Jesus envia cartas para essa igreja de Éfeso para corrigir, para tirar debaixo dessas camadas de religiosidade aquilo que não estava em conformidade com o que Jesus queria para a sua igreja. E quando nós então entramos nessa carta para a igreja de Esmirna, eu, pensando nesse contexto de consultório médico, eu pensei em algo do tipo, quando nós vamos ao médico achando que temos um problema. Não sei se todo mundo já chegou nessa fase de achar que tem um problema, vai no médico e lá não tem nada. Isso acontece normalmente depois dos 40, ali, depois dos 35, 40, a gente começa a ter algumas paranoias a respeito de saúde. Então, quando a gente começa a sentir algumas coisas no corpo, você vai para o médico, você faz uma série de exames e o médico fala assim, você não tem nada não. Você fala, então eu gastei meu dinheiro à toa. Tem nada? Você vai com a intenção de achar um problema e não acha nada, você volta entristecido, né? A gente não fica feliz pela saúde. Mas, olhando para essa carta de Esmirna, Jesus estava dizendo, olha, vocês não têm nenhum problema. Na verdade, quando vocês, diante do mundo, são apontados alguns problemas, que para o mundo são problemas, Jesus está dizendo, isso não tem problema nenhum, vocês não têm problema de saúde nessa igreja. Aquilo que talvez as pessoas de fora da igreja apontam como alguma deficiência de saúde dessa igreja, não é um problema. E Jesus então dá esse diagnóstico, vocês estão bem. Vocês têm algumas dificuldades, mas isso não quer dizer que isso seja um problema de saúde. Então Jesus vai fortalecer essa igreja. Jesus vai dizer, continuem desse jeito, apesar dessas dores que vocês estão sentindo, que não configura nenhuma gravidade no quadro de saúde de vocês. Continuem, perseverem, porque no final vai dar tudo certo. Então, irmãos, essa cidade de Esmirna, contextualizando um pouquinho antes de entrarmos no texto, essa cidade, na verdade todas as cidades, as 7 igrejas, elas ficavam relativamente próximas umas das outras. Essa em específico ficava a uns 60 quilômetros de Éfeso, que foi a igreja anterior. E se os irmãos pegarem um mapa, coloca aí depois para você fazer isso em casa, digita lá no Google para você ver o mapa de onde ficavam as 7 igrejas na Ásia. E você vai perceber que é como se fosse uma caminhada que essas cartas fizeram. Elas ficavam em sequência, no caminho. Então, quando Jesus envia essas cartas para as suas igrejas, Ele está percorrendo um caminho certo. Então, as próximas igrejas ficavam em sequência nessa estrada, e Jesus estava então mandando essas cartas, e relativamente próximas. Mas apesar dessas proximidades umas das outras, elas tinham realidades muito diferentes. A prova disso é a igreja anterior, Éfeso. A igreja de Éfeso tinha os seus problemas, Esmirna não. As próximas igrejas vão ter as suas peculiaridades, diferentes umas das outras. E isso traz alguns contextos para nós. Apesar de vivermos todos juntos, muito perto uns dos outros, próximos, no mesmo corpo de Jesus aqui, todos nós temos os nossos problemas específicos. Todos nós temos as nossas características específicas, e os problemas específicos não são normalmente o problema do outro. É por isso que há esse convite para nós. Se a gente enxerga algo nosso, da nossa personalidade, da nossa vida, nessas cartas,
ouça o que o Espírito diz a você. Então, essa era uma cidade, irmãos, muito rica. Muito rica. Ela tinha uma arquitetura muito bonita, era um local que representava um esplendor do Império Romano. E ela tinha uma característica também, e os irmãos vão entender isso enquanto a gente vai expor o texto. Quando Jesus diz, estive morto, que ele esteve morto e tornou a viver, é que Jesus ele está pegando um fato histórico daquela cidade, e ele faz isso com todas as outras igrejas. Ele pega alguma característica da cidade, e ele então aplica a si mesmo, de uma forma que eles entendam o contexto com a característica de Jesus. Então quando Jesus diz, eu tive morto, mas hoje eu vivo, é para dizer que ele tinha algum conhecimento, tinha conhecimento da história daquela cidade. Por quê? Aquela cidade havia sido destruída alguns séculos antes, completamente devastada. Mas de uma maneira muito esplendorosa, ela foi reconstruída. E aquilo ficou marcado na história daquela igreja, daquela cidade. Então quando o texto diz que Jesus esteve morto, mas hoje ele vive, Jesus está dizendo, sabe essa história que Esmirna passou? Então, eu também sei o que é isso, mas há uma grande diferença. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então Jesus sempre usa o contexto das pessoas para que eles entendam a palavra dele. Jesus sempre aplica a sua palavra de uma forma que isso toca tanto no nosso coração, isso toca tanto na nossa vida comunitária como na nossa vida individual. Porque Jesus tem interesse no nosso coração, Jesus tem interesse em falar individualmente conosco. E é por isso que ele convida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que eu tenho a dizer. E então, ainda no contexto dessa cidade, essa cidade é a única que ainda existe, das 7 igrejas da Ásia, essa é a única cidade que ainda existe, e fica lá na Turquia. É uma cidade muito grande, com aproximadamente uns 400.000 habitantes. E essa igreja nessa cidade, irmãos, ela pode ter tido início lá com o evento do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando vários peregrinos estavam em Jerusalém para aquela festa de Pentecostes, e ali ocorreu a descida do Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, e ali várias nações de todas as partes da terra, eles ouviram o Evangelho. Quando eles voltaram para casa, eles voltaram evangelizando. É possível que essa igreja tenha nascido a partir de conversões nesse momento, mas também é possível que essa igreja, assim como as outras igrejas da Ásia, tenham nascido do trabalho missionário de Paulo, porque Paulo empenhou-se muito fortemente em evangelizar essa região da Ásia. Mas o fato, irmãos, é que são teorias, mas o fato é que aquela igreja, mais especificamente agora, ela sofria uma intensa oposição dos judaizantes. Para os irmãos entenderem, esses judaizantes, eles eram aqueles religiosos extremamente fervorosos, apegados com a lei de Moisés, mas que na verdade eles não entendiam nada, absolutamente nada do que Deus estava realizando no mundo. Então eles tinham conhecimento da lei de Moisés, eles seguiam à risca o que a lei de Moisés prescrevia, mas ao mesmo tempo eles não tinham conexão alguma com o que Deus estava fazendo. Então, quando nós falamos de judaizantes, são aqueles adeptos à religião judaica e que, na verdade, praticavam a moralidade da religião judaica, mas o seu coração não tinha apreço algum por pessoas. O seu coração estava distante do amor a Deus e do amor ao próximo. Eles não entendiam o que era amar a Deus e amar ao próximo. E é por isso que tanto Paulo quanto os outros discípulos de Jesus, o próprio Jesus, sofreram tanto com essas pessoas. E nessa igreja havia uma perseguição muito forte desses judaizantes pelo seguinte fato: havia muitas sinagogas em Esmirna, e ali, quando o evangelho chegou, alguns judaizantes, alguns judeus foram se convertendo ao cristianismo.
E naquela época, irmãos, não tinha essa separação. Aqui nós temos uma sinagoga, aqui nós vamos abrir uma igreja, aqui nós vamos abrir outra. Não tinha isso. Lá no início do cristianismo, os cristãos não entenderam, basicamente, que eles eram um povo diferente. Eles continuavam frequentando as sinagogas, normalmente. E isso nem era exigido deles, saírem das sinagogas. O problema é que quando eles iam sendo convertidos, esses judaizantes, eles se inflamavam contra esses irmãos. E eles denunciavam esses irmãos para o Império Romano. Tomados de inveja, tomados de algum tipo de ciúme contra a lei de Moisés. Ou seja, eles achavam que a lei de Moisés era incompatível com o cristianismo, então eles perseguiam os cristãos. E era essa a realidade dessa igreja. Tinham muito problema com esses judaizantes. Eles consideravam os cristãos traidores. E naquela época, inclusive, o culto ao imperador já estava sendo muito difundido. E eles denunciavam os cristãos por serem traidores do império, por eles não adorarem o imperador. O que era verdade. E isso fazia com que eles fossem presos e mortos. Um personagem interessante nessa época se chama Policarpo. Policarpo, ele foi um pastor de Esmirna e um discípulo direto de João, do apóstolo João. Ele, no ano de 155, mais ou menos, depois de Cristo, Policarpo, ele era pastor dessa igreja, e diante dessa perseguição dos judaizantes, sendo denunciado por eles, Policarpo, ele é preso. E ele passa por algumas inquirições, e eu vou dar uma breve descrição do diálogo que Policarpo teve com o procônsul, ou seja, com a autoridade da época. Policarpo passou por inquirições, foi-lhe ordenado dizer: César é Senhor, mas ele se recusou. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele: amaldiçoa o seu Cristo, nega-o e eu porei você em liberdade. A isso, Policarpo respondeu com uma frase que o faria entrar para a história até hoje. E talvez os irmãos já tenham ouvido essa frase. Ele responde assim para o procônsul: há 86 anos eu o tenho servido e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra o meu rei e o meu salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, Policarpo respondeu: visto que em vão instas para que eu jure sobre a prosperidade de César, e ignores quem sou e o que sou, declaro aqui com ousadia: sou cristão. Pouco depois, o procônsul disse: tenho feras selvagens à minha disposição, e eu lançarei essas feras, caso não te arrependas. Eu farei ser consumido pelo fogo, uma vez que desprezas as feras, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse assim: me ameaças com fogo que pode durar 1 hora, e então se extingue. Mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que demoras? Faça a sua vontade. Logo depois disso, o povo ajuntou madeira e palha. Os judaizantes, aqueles que os denunciavam, também fizeram isso, ajudavam os romanos a fazer isso, e avidamente pegaram as madeiras, as palhas e colocavam ali, e Policarpo foi queimado na fogueira. Irmãos, uma igreja que é perseguida, ela precisa ouvir de Jesus, e Ele está cuidando dela. Uma igreja que é perseguida precisa ouvir de Jesus que Ele está alimentando ela, que Ele está guardando essa igreja. Essa igreja, essa carta à igreja de Esmirna precisava saber: vocês estão, a despeito daquilo que as pessoas podem pensar que é um problema, não é um problema. Vocês estão sendo guardados pelo Senhor, e algo muito mais precioso está por vir para vocês. Ao enviar essas cartas, irmãos, para essas igrejas, Jesus quer demonstrar o seu amor por elas. Apesar de umas receberem duras exortações, serem duramente repreendidas, e outras serem elogiadas, Jesus tem a finalidade, irmãos,
de moldá-las, de moldar a sua igreja, para que elas sejam exatamente o que Deus quer que elas sejam. A manifestação presente do reino de Cristo. É isso que a igreja representa, irmãos. A manifestação visível e presente do reino de Deus. É isso que você é isso que nós somos. A manifestação do reino de Deus aqui, visivelmente. Por isso que nós temos tantas responsabilidades com aquilo que nós já recebemos. Por isso que nós estamos aqui dizendo, irmãos, não guarde aquilo que você recebe para você mesmo. Por isso que a evangelização é tão importante, porque nós temos responsabilidades como agentes do reino de Deus, de falar a respeito do reino de Deus para todos. E então, nós entramos no texto. No versículo 8, irmãos, nós temos a introdução da carta. E essa carta começa dizendo, assim como todas as outras cartas, começa dizendo, ao anjo da igreja. E aqui no caso, ao anjo da igreja de Esmirna. Nós já fizemos uma exposição a respeito daquilo que cremos ser os anjos da igreja, e nós cremos que são os pastores, apesar de terem outras interpretações que nós respeitamos. Mas, pessoalmente, acredito que quando Jesus diz ao anjo da igreja, ele está se referindo aos pastores das igrejas. Então, Jesus está escrevendo uma carta para o pastor da igreja de Esmirna, para que ele faça a leitura dessa carta para a igreja. E Jesus sempre se apresenta às suas igrejas com os seus atributos, com um dos seus atributos, uma das suas características. Em Éfeso foi assim, e nas outras cartas também serão assim. E quais são os atributos que Jesus se apresenta para essa igreja? Ele diz que essas coisas, diz o primeiro e o último. Por que Jesus se declara o primeiro e o último? Jesus se apresenta dessa maneira àquela igreja para dizer que, como primeiro, ele é aquele que deu origem a todas as coisas. Ele é o Logos. Se você voltar a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no primeiro versículo, vai dizer que ele era o Logos, ele é a palavra, ele é o verbo pelo qual tudo se fez. Então, quando ele diz que ele é o primeiro, ele está dizendo que ele é o Criador. Ele se identifica com o Pai, o mesmo em essência do Pai, e fazendo as mesmas coisas que o Pai pode fazer. Ele é o primeiro, ele é aquele que cria todas as coisas. E ele diz também que ele é o último. Além de ser o Criador, ele é aquele a quem tudo foi criado. Ou seja, a criação de Deus, a sua vida, a sua igreja, tudo isso será dado a Jesus. Tudo isso já é de Jesus. Então ele cria todas as coisas para receber todas as coisas. Então ele é o eterno, aquele que estava lá no começo de tudo, mas ele também é aquele que vai estar lá no final de tudo, recebendo todas as coisas como mérito de sua obra. É algo relevante para essa igreja saber que Jesus é o primeiro e o último, porque foi assim que Jesus falou com João quando ele estava com medo, ao ver ter toda aquela visão, lá no início. Volte a sua Bíblia no capítulo 1, verso 17. Quando João tem contato com essas visões de Apocalipse que Jesus está mostrando para ele, olha a reação de João. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa frase de Jesus é uma frase dita normalmente em contextos onde há medo. E nessa igreja especificamente, as pessoas estavam com medo, porque coisas difíceis estavam acontecendo ali, perseguições estavam acontecendo ali. E para consolar aquela igreja, Jesus está dizendo: olha, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou quem criou você, e eu sou quem vai te receber na glória no final de todas as coisas. Então, o que te acontecer nesse trajeto, não tenha medo.
estou do seu lado. É uma frase extremamente relevante, que ensina para nós, inclusive, quando tivermos os nossos medos particulares, os nossos medos pessoais. Não tenha medo. Jesus é o primeiro e o último. Jesus também se coloca como aquele que esteve morto e tornou a viver. Como nós já dissemos, ele se associa com uma característica daquela cidade para dizer que conhece a história daquela cidade, e ele contextualiza a história da cidade para que aquelas pessoas entendam algo de si mesmo, de Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo: lembra aquela história que aconteceu com Esmirna? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. É como se tivesse sido... As histórias se parecem muito. A minha história, que teve morto e hoje vive, se parece com a história de vocês. Mas a diferença é que Esmirna um dia vai acabar. Contudo, apesar dela ter sido morta e reviveu e ela vai acabar, contudo, Jesus esteve morto, mas hoje vive, e ele jamais vai morrer de novo. E no versículo 9, irmãos, mostra que Jesus ele tem uma empatia por essa igreja. Jesus tem uma empatia por essa igreja por alguns aspectos. Ele diz, em primeiro lugar, para essa igreja que ele conheço a tua tribulação. E na verdade, Jesus ele também coloca um tripé de conhecimento a respeito dessa igreja. Jesus diz que conhece a tribulação, a pobreza e a blasfêmia que essa igreja está sofrendo. E é por isso que essa igreja, ela tem esse apreço de Jesus, essa empatia de Jesus, porque apesar de tudo, essa igreja se mantém onde ela precisa estar. E Jesus, ao dizer que ele conhece, ele quer dizer que ele presta atenção nessa igreja, para que essa igreja não ache que o sofrimento que ela está passando seja evidência do abandono de Jesus. Por isso que Jesus escreve essa carta para essa igreja: eu não abandonei vocês. Na verdade, eu presto atenção no sofrimento de vocês, eu presto atenção na tribulação de vocês, eu presto atenção na blasfêmia que vocês estão sofrendo, e eu presto atenção na pobreza que vocês passarão a ter. E eu digo que não tem problema nenhum com isso. E quando Jesus diz que ele presta atenção nessa igreja com respeito à tribulação, é algo muito genérico. Jesus ainda não entrou em algo específico daquela igreja, mas a palavra tribulação quer dizer que esses crentes estão associados com todos os outros espalhados pela face da terra que estão também passando por outras tribulações. Então, quando Jesus diz: olha, eu estou prestando atenção na tribulação que você sofre e que outros também estão sofrendo, é um sofrimento mais genérico, é um sofrimento em ser cristão, é um sofrimento que são basicamente as oposições diárias à nossa fé que a gente sofre, as dificuldades em pertencer a esse mundo caído. Sabe aquele sofrimento que você tem ao perceber o mundo que a gente está vivendo? É um sofrimento interno, é um sofrimento onde você tem o seu coração ali pesaroso por aquilo que o mundo se transformou depois da queda, para aquilo que o mundo está se transformando hoje. É um sofrimento assim, mas também é um sofrimento que se materializa em perseguições práticas mesmo. Porque esse sofrimento, o primeiro sofrimento, ele é muito filosófico, ele é algo interno, ele é algo que você sofre no seu coração, mas isso se materializa em perseguição prática. E aí a gente sabe quais são as perseguições que nós temos, que outros cristãos ao redor do mundo têm, e isso nos associa inclusive com essa igreja de Esmirna. Todos nós que pretendemos viver a fé verdadeira, nós seremos perseguidos em algum nível. Mas quando Jesus diz que ele conhece também a pobreza dessa igreja, e aqui nós vamos citar uma série de textos para que a gente
perceba o que Jesus está dizendo para essa igreja. Quando Jesus diz, e ele está afirmando que conhece essa peculiaridade da igreja, essa pobreza da igreja, Jesus está afirmando que a verdadeira riqueza estava com eles, nessa igreja. Existe um contexto bíblico para que Jesus diga que não tem problema nenhum nessa característica dessa igreja, em dela ser pobre nesse sentido. Porque alguns textos bíblicos vão mostrar isso para a gente. Foi o que Jesus ensinou, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, quando ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Perceba, irmãos, que Jesus está dizendo, essa é uma parábola, Jesus está dizendo que alguém que vive colecionando pérolas e procurando uma pérola mais preciosa que a outra, quando ele encontra o reino de Deus, ele deixa de ser um colecionador de pérolas. Ele deixa de valorizar aquilo que normalmente ele valorizava anteriormente. Ele diz que esse homem vendeu tudo que ele tinha para que ele adquirisse essa pérola. É assim que acontece com o reino de Deus. Quando nós somos encontrados pelo reino de Deus, quando nós adentramos ao reino de Deus, nós paramos de ser colecionadores de filosofias por aí. Nós paramos de tentar encontrar respostas onde elas não estão. E foi exatamente isso que esse homem encontrou no reino de Deus. Acalento para o seu coração, para que ele descansasse, para que ele não vivesse a sua vida procurando a felicidade onde ela não estava. Outra coisa que Jesus faz também e que dá ensejo ao que ele está elogiando essa igreja pela pobreza, é que ele dá o seu próprio testemunho em Mateus capítulo 8, verso 20, quando ele diz: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É esse tipo de pobreza que o Senhor Jesus está nos ensinando e que ensinou para essa igreja de Esmirna. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o fazer a vontade de meu Pai. Então, quando o mundo diz, quando a sociedade diz que para você ser feliz, para que você seja realizado, para que você então encontre um propósito de vida, você precisa ter o seu patrimônio construído. E a gente empenha a nossa vida nisso, e Jesus está dizendo: não é assim. Você pode até viver buscando isso, não tem problema você viver buscando isso. Não tem problema você empenhar a sua vida nisso. O problema é quando você substitui o reino de Deus e passa a buscar esse tipo de raiz. Aí sim é um problema. Além disso, Jesus foi lá no âmago da questão, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Qual é o âmago da questão? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aqui é o âmago da questão. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Está entendendo a questão básica do que Jesus está querendo ensinar nesse contexto e para a igreja de Esmirna? Jesus está dizendo que aquela igreja de Esmirna não tinha o seu coração nos tesouros deste mundo, nos títulos que ela poderia ter, nas suas propriedades, na sua conta bancária, mas aquela igreja de Esmirna estava sendo elogiada porque o seu coração estava fundamentado no reino de Deus. É algo muito radical isso, irmãos. É muito radical um negócio desse. Porque o que aqueles irmãos estavam passando, eles tiveram que fazer uma escolha em não barganhar a sua fé para manter o seu status social. Eles entenderam que o seu status social, aquilo que eles tinham como posse, não valia absolutamente nada se eles perdessem, se eles não continuassem enxergando o reino de Deus. O problema é que isso envolve
uma escolha de deixar tudo isso e ir embora. A pergunta que nós fazemos é: se isso chegar a ser uma realidade para você e para mim, de nós termos que escolher o nosso status nesse mundo ou o nosso status diante de Jesus, as nossas posses nessa vida e a nossa posse no reino de Deus, meu Deus, como é que nós vamos reagir? Se você tiver que escolher entre as suas posses, aquilo que você lutou a vida inteira, aquilo que te prende nesse mundo, aquilo que te confere um status, teu carro, tua casa, tua conta bancária, tua formação, como é que nós vamos reagir? Será que nós já estamos barganhando isso? Essa igreja é elogiada porque ela decidiu firmemente colocar o seu coração não nos tesouros desta vida, mas nos tesouros do céu. Foi isso também, irmãos, o que Zaqueu entendeu. Quando Zaqueu tem esse encontro com Jesus, e esse é um encontro revolucionário na sua vida. Zaqueu, que todos nós conhecemos a história dele, quando tem esse encontro com Jesus, um encontro muito inusitado, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele vai entender que nada daquilo que ele acumulou faz tanta diferença assim. Ele então decide consertar os erros que ele cometeu. Foi isso que também o apóstolo Paulo entendeu a respeito dessa pobreza. Aqui nós não estamos, vamos abrir um parêntese aqui nesse momento, aqui nós não estamos exaltando, ou nós não estamos dizendo para você fazer voto de pobreza, de jeito nenhum. Nós só estamos aqui, como Jesus, dizendo que existe um lugar reservado para isso na nossa vida e não deve ser o centro. Porque quando essa busca pelo status, pela riqueza, ela ganha esse centro na nossa vida, Jesus precisa ser tirado do centro. Aí está o problema. É o que você faz para chegar a essas riquezas, o grande problema. Porque para chegar a esse momento, a essas riquezas, a esse status social, você tiver que abrir mão 1 centímetro sequer da sua fé, você já perdeu tudo. Foi isso que Paulo aprendeu e entendeu ao dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso sofrer, porque Cristo me fortalece. Será que um dia a gente vai ter esse nível de profundidade no reino de Deus para dizer: eu sei viver tanto tendo uma mesa farta aqui, quanto não tendo nada? Eu sei que isso não é evidência de bênção de Deus. Eu sei que não ter a quantidade de dinheiro na minha conta não é uma maldição de Deus sobre a minha vida. Eu sei que se eu não tiver as posses que o mundo acha que eu devo ter, isso não reflete que Deus não está cuidando de mim, porque eu sei que todas as coisas desse mundo são fugazes. Eu não empenho o meu coração nelas a ponto de eu perder de vista o meu Redentor. Eu não abro mão de estar em comunhão com os meus irmãos para que eu busque a minha aprovação de tanto estudar no concurso, no vestibular. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão de ter o meu momento maravilhoso com Jesus Cristo diariamente, para entrar naquela rotina maluca que a gente tem todos os dias. Marta, Marta, foi isso que Jesus disse: você se preocupa com coisa demais, mas uma coisa só é importante. E Maria, e isso não vai ser tirado dela. E Esmirna entendeu isso, e isso não vai ser tirado dela. E se você entender isso, isso não vai ser tirado de você. Foi isso, irmãos, Paulo também entendeu em Filipenses capítulo 3, versos 2 a 11. Vamos ler esse texto?
Abra sua Bíblia, Filipenses 3, 2 a 11. O texto diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado por Ele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Perdeu tudo por causa de Cristo. Perdeu o seu status no judaísmo, perdeu aquilo que ele tinha de proeminência social, porque ele considerou agora tudo aquilo como nada diante daquilo que o aguardava. Irmão, se você está perdendo a sua vida, a sua saúde, em busca de coisas como Paulo buscou, esse status religioso que Paulo tinha naquela época era importante, a quantidade de propriedade que o mundo acha que você tem que ter, quantidade de títulos que você tem que ter, e que para isso você tem que se matar, que você tem que perder tudo, inclusive a sua saúde. Faça isso, não. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Foi o que os judeus, irmãos, essa pobreza, foi o que os judeus não entenderam lá em Ageu, capítulo 1, verso 2 e 4. E a gente já expôs esse texto aqui. Lá em Ageu, capítulo 1, versos 2 e 4, vai dizer o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Olha o que Deus está confrontando esses judeus, dizendo o seguinte: olha, vocês estão se preocupando tanto em construir casas confortáveis para vocês, mas a vida religiosa de vocês está um desastre. Vocês estão passando pelo templo destruído todos os dias, e isso não provoca em vocês nenhum tipo de pesar. É mais ou menos assim que a gente está vivendo também, buscando as nossas casas luxuosas, os status dessa vida, enquanto a nossa própria vida espiritual está um desastre, está quebrada, está precisando de um remendo, está precisando de renovação, e a gente está tranquilo. Jesus está dizendo assim: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Para de correr atrás do vento. Essa igreja de Esmirna está sendo elogiada porque ela fazia exatamente o oposto. Ela não se preocupava com as suas casas luxuosas, e ela se preocupava em manter a sua fidelidade, o seu compromisso com esse Jesus. É isso que essa igreja se preocupava em fazer. Títulos vão se perder quando você for. Sua conta bancária vai se perder quando você for para o túmulo. Qual é o legado espiritual e da boa religião que você está deixando? Vamos pensar a respeito da igreja de Éfeso, que a gente viu anteriormente. A primeira geração da igreja de Éfeso já tinha passado. A segunda geração daquela igreja já tinha perdido muito da boa religião
que os pais tinham. Então, enquanto você ensina o seu filho a ser um grande médico, um grande advogado, um grande juiz, um grande não sei o quê nessa sociedade, enquanto isso o seu filho está sendo ensinado como manter a sua fé, você está fazendo as duas coisas? Não tem problema nenhum você incentivar o seu filho a isso, não tem problema nenhum. O problema é quando você coloca muito combustível nesse tanque dele, para que ele seja o melhor profissional da cidade, e o tanque da espiritualidade do teu filho está vazio. Ele pode até chegar aqui a ser esse profissional que você sempre sonhou para ele, mas a troco de quê? E por último, foi exatamente isso que Lutero entendeu ao escrever: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Esmirna certamente cantaria esse hino a plenos pulmões, irmãos. Vamos entender melhor por que Jesus elogiou aquela igreja agora. Por que Jesus elogia especificamente a pobreza daquela igreja? Irmãos, por que aqueles homens, aquela igreja, era uma igreja pobre? E quando a gente olha para essa palavra, na verdade, para essa palavra no original, essa pobreza, quer dizer que eles vieram a se tornar pobres. Quer dizer que eles não eram, mas eles vieram a se tornar. E houve um motivo. Quais foram esses motivos? Com as perseguições, aqueles irmãos começaram a perder seus empregos, suas propriedades e bens. Imagine você sendo um funcionário de uma igreja, de um judaizante. Você fazia parte da mesma igreja, da mesma sinagoga do seu patrão, só que você se converte e ele não. E é exatamente nesse momento que, quando ele fica sabendo que você se converteu, além de ser expulso da sinagoga, você vai perder seu emprego. E aí, meu irmão, o que acontece? Aí você vai perder os seus bens, você não vai ter condição de pagar seus impostos, você vai perder suas propriedades, você vai empobrecer gradativamente. E era assim que essa igreja se tornou pobre, porque eles começaram a ser perseguidos também em âmbito econômico. Os crentes que eram comerciantes perdiam seus clientes, porque quando os clientes sabiam que eles eram cristãos, não compravam mais deles. Eles eram também frequentemente saqueados. Imagine você sendo um cristão que tinha uma loja, tinha um comércio na cidade de Esmirna, e você abria suas portas, e ali, instados pelos judaizantes, as pessoas faziam saques nas lojas. Isso fazia com que eles perdessem os seus bens, suas mercadorias, a sua renda, e eles começaram a empobrecer de tal forma que aquilo começou a ser um grande problema para aquela igreja. Eles também, irmãos, eram denunciados frequentemente ao Império Romano. Isso fazia com que os pais, os progenitores da família, eles fossem presos e até mortos. E ali então a família entrava também nessa situação de pobreza extrema. Mas por amor a Cristo, aquela igreja entendeu que valia a pena. Valia a pena. Eu fico imaginando se isso acontecer com a gente hoje. Eu fico imaginando se a gente, por amor a Cristo, começar a perder as coisas, começar a perder as nossas posses. Eu fico imaginando se por amor a Cristo a gente tiver que perder os nossos empregos. Fico imaginando se por amor a Cristo a gente não conseguir se formar, porque aquele professor não aceita a nossa fé, ele não aceita a defesa que a gente faz da nossa fé na academia. Se a gente tiver que passar por isso, como é que a gente vai reagir? A balança, para onde ela vai pesar? Atender às demandas do mundo ou atender às demandas do reino de Deus? Essa é a oposição sempre evidente na Escritura. Os servos de Jesus, os servos de Deus, colocados no mundo, caído, morto em seus delitos e pecados, sempre tem esses confrontos. Eu atendo às demandas de Deus ou eu atendo às demandas do mundo? Essa igreja escolheu atender às demandas de Deus. Eles eram pobres materialmente nessa vida, porém ricos espiritualmente no reino dos céus.
E quanto à blasfêmia, irmãos, isso era o que os judaizantes faziam com os crentes lá de Esmirna também. Haviam grupos desses judeus que, ao verem esses irmãos da sinagoga se convertendo, eles iniciavam uma campanha de difamação contra esses irmãos. Eles começavam a afirmar que eles não cultuavam o imperador, o que era verdade, mas eles começavam uma difamação pública dessas pessoas. Percebe que ser crente nessa igreja de Esmirna não era nada fácil? Você tinha um risco sempre iminente de ser demitido, de ter o seu comércio saqueado, de ter o seu comércio fechado, de ter suas posses confiscadas, de ser preso, de ser morto. Você não tinha nem uma índole que as pessoas respeitavam. Além de não ter posse nenhuma, de ter caído numa pobreza danada, aqueles irmãos enfrentavam uma difamação pública o tempo todo. E aqui onde eu linko isso com a introdução do sermão. Para muitos isso aqui seria uma prova evidente de que a fé em Jesus não vale a pena. Para muitos aqui seria uma prova evidente de que a gente precisa voltar para o judaísmo. A gente não tem como permanecer nessa religião que não nos dá amparo nisso. Mas Jesus está dizendo, não tem problema nenhum com vocês em relação a isso. Não tem problema nenhum se vocês estiverem perdendo isso por causa do meu nome. Porque vocês têm muito mais a ganhar comigo do que se vocês mantiverem a fé, vocês mantiverem a fidelidade a essas pessoas que não têm compromisso algum com a fé de vocês. Esses judaizantes faziam parte das sinagogas de Esmirna e se consideravam os melhores filhos de Deus. Olha o que o texto vai dizer a respeito desses homens. Versículo 9, vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Eram homens, irmãos, que se achavam o suprassumo da religião, o suprassumo daquilo o que tinha de melhor na sociedade. Eles se consideravam um grupo que defendiam os valores de Deus. Mas, no entanto, o Senhor vai associar esses homens, não com Ele mesmo, com o diabo. Porque eles estavam perseguindo a Cristo e a sua igreja. A associação que Jesus faz desses homens com Satanás, porque Jesus vai dizer, eles se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus ele escolhe o termo exato para definir esses homens: sinagoga de Satanás. Aqui a palavra é Satanás e não diabo, não acusador, não qualquer outro título do adversário nosso. Ele escolhe a palavra Satanás, o nome Satanás. Porque é justamente isso que eles são, porque é isso que o nome Satanás significa: adversário, falso acusador. Aqueles judaizantes, aquela sinagoga estava associada com esse falso acusador, com esse difamador. Então, mais uma aplicação para nós, se você está sendo difamado por ser cristão, se você está sendo chamado atribuído a você qualquer tipo de adjetivo desrespeitoso por você ser cristão, por você defender aquilo que é palavra de Deus, meu irmão, se mantenha firme, porque todos aqueles que fazem isso estão associados com este falso acusador. Ser cristão vai impor isso a você. E era isso que aquela igreja estava sofrendo, e é isso que Jesus está dizendo: muito bem, vocês estão certos. Eles não são judeus de verdade, mas servem ao diabo. Então, versos 10 e 11, Jesus tem uma palavra um tanto quanto preocupante, mas cheia de consolo. Alguns seriam presos e o diabo estaria por detrás dessas prisões. Olha o que o versículo 10 vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós,
para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Jesus está dando uma palavra um tanto quanto preocupante, mas ele vai dizer no final o que vai acontecer a esses crentes. Essas prisões, irmãos, que teria o diabo por detrás delas, incitando as autoridades, essas prisões seriam para forçar esses crentes a negarem a sua fé, já que confiscar os seus bens não dava certo, já que a difamação não fazia esses crentes voltarem atrás na sua decisão de seguir a Cristo, então a gente vai prender, inclusive matar vocês. Isso mostra, irmãos, que perseguições em âmbito judiciário haveriam de ocorrer. Isso mostra que o diabo, ele pode incitar autoridades legalmente instituídas para perseguir a igreja. Isso não está acontecendo aqui na Nicarágua? Isso está acontecendo na Nicarágua. Isso está acontecendo em outros países mundo afora. Isso está acontecendo na Coreia do Norte. Isso acontece na China, onde se você tiver um aplicativo da Bíblia no seu celular, você vai ter grandes problemas. E isso mostra que não são pessoas propriamente, pura e simplesmente, que estão praticando esses atos, mas o próprio diabo incita as autoridades para que elas persigam a igreja. Não é isso que Daniel nos ensinou a respeito do príncipe da Pérsia? Está lembrado dessa exposição? Se você quiser se lembrar disso, assista novamente essa exposição a respeito lá do príncipe da Pérsia, que você vai entender o que nós estamos falando. Mas o consolo de Jesus é maior do que essa perseguição, porque ele vai prometer que será uma tribulação com tempo determinado, não algo sem fim, que vão ser 10 dias, não 10 dias literais, mas vai ser um tempo estabelecido, para aquela igreja ficar um tanto quanto tranquila, porque aquela perseguição vai ter um fim. Não entre em desespero achando que esses governantes, esses imperadores aqui vão ter o domínio sobre vocês o tempo todo, mas vai ser um período de 10 dias. E pela fidelidade, irmãos, eles herdariam a coroa da vida. Eles receberiam após a morte a vida plena, imperecível, onde nenhum governo humano ou o próprio Satanás pode tirar. Eles também não sofreriam dano da segunda morte. Os crentes podem até passar pela primeira morte, que é a morte física. E se Cristo não voltar antes, todo mundo aqui vai passar por essa morte. Todos nós vamos passar pela morte física. Mas a promessa de Jesus, perceba, a promessa de Jesus é que nenhum de nós, crentes fiéis a Ele, vão passar pela segunda morte. E o que é essa segunda morte? É estar separado de Deus pela eternidade. É você não estar com Jesus na Nova Jerusalém, mas estar no lago de fogo pela eternidade. Perceba que estar sem Jesus é estar sem vida, tanto nessa vida quanto na eternidade. O que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2? Ele vos deu vida estando vós mortos. Ou seja, sem Cristo nesta vida, todos nós estamos mortos. Mas sem Cristo na eternidade, nós também estaremos mortos. A promessa que Jesus faz é: tudo isso que vai acontecer com vocês, essas prisões, esses saques, esses confiscos de bens, segurem aí, aguentem firme, porque se vocês aguentarem firme, vocês vão receber a coroa da vida e vocês não vão passar pela segunda morte. Essa é a promessa que Jesus faz ao seu povo. Eu quero concluir esse texto então, nesse momento. O que nós aprendemos nesse texto? A primeira coisa que esse texto nos ensinou é que Jesus sabe
e se importa com os sofrimentos da sua igreja, de seus membros. Jesus sabe o seu sofrimento e Ele se importa com o seu sofrimento. Essa é a primeira conclusão que nós fazemos. A segunda conclusão que esse texto nos faz tirar é que a fidelidade a Jesus pode acarretar para nós perdas materiais e até da vida. Ser fiel a Jesus até as últimas consequências vai colocar você muitas vezes em situações difíceis. Mas saiba que não tem problema algum se isso acontecer. Se você se manter fiel a Ele, saiba que isso vai acontecer. Mas algo melhor está por vir. Em terceiro e último lugar nas nossas conclusões, mas a fidelidade a Jesus diante da perseguição redunda em glória eterna. É isso que esse texto está ensinando para nós hoje. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para você hoje. Ser fiel vai te custar algo, mas ser fiel também vai trazer algo para você de bom. E eu quero aplicar esse texto. Quero fazer somente 2 aplicações. Primeira aplicação prática que eu quero fazer nessa noite para você é que você precisa ter clareza do motivo pelo qual você sofre. Tenha clareza pelo motivo pelo qual você sofre. Há uma imensa diferença, irmãos, entre sofrer por ser fiel e sofrer por não ser fiel. O sofrer por ser fiel a Cristo normalmente traz para você oposição dos homens, das pessoas, da sociedade. Isso é sofrer pelo motivo certo, pelo motivo bom. No entanto, o sofrimento, a disciplina, quando você não é fiel, normalmente traz oposição de Deus sobre você. Você é aplaudido pelos homens, muitas vezes, mas a oposição de Deus está sobre você. E você precisa saber quando é que você está sofrendo dessa maneira. E eu não estou dizendo aqui que todo sofrimento é disciplina. Eu não estou dizendo aqui que se você está doente é porque você está sendo disciplinado. Não necessariamente. Mas eu quero dizer, estabelecer aqui 2 paralelos entre ser fiel e sofrer, e ser perseguido pelos homens, pelas instituições humanas, contrárias ao Evangelho. Isso é sofrer por ser fiel. Mas sofrer por ser infiel acarreta sobre você a disciplina de Deus. E você precisa entender isso. Por que você sofre? Pelo que você sofre? Sofrer pelo motivo certo, por ser fiel, é o preço por amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre os seus filhos, é amar a Deus sobre o seu trabalho, é amar a Deus sobre a sua renda, é amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E quando você diz que ama, e você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, aquelas coisas que não estão no patamar de Deus vão começar a cobrar. E às vezes isso vai trazer consequências muito sérias para a sua vida. E é aí que você tem que ter convicção. Foi assim que Daniel e seus amigos viveram o tempo todo. Babilônia exigindo a fidelidade deles, e eles dizendo: nós não serviremos aos seus deuses, Babilônia. Mas se vocês não servirem aos nossos deuses, nós vamos jogar vocês na cova dos leões. Ok. Se vocês não servirem aos nossos deuses, nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Ok. Se você, Policarpo, não adorar ao imperador, você vai ser lançado às feras. Ok. Se você, crente, não servir aos nossos ídolos, aos nossos filósofos, você não vai ter aquilo que nós podemos te proporcionar. E aí a pergunta: o que você vai dizer? Ok? Ou você vai barganhar a tua fé? Segunda e última aplicação que eu faço para nós nessa noite é: reflita sobre as suas prioridades de vida. Reflita
sobre as suas prioridades de vida. Esmirna era conhecida por Jesus em ser uma igreja que buscava, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não seus ganhos, não seu status social, nem as suas posses, nem a sua aprovação no vestibular, nem a sua aprovação no concurso. Eles buscavam, em primeiro lugar, a glória de Deus. Justamente por isso ela se tornou pobre aos olhos do mundo. Justamente porque ela entesourava, ela colocava o seu depósito, o seu tesouro no reino de Deus e não no reino dos homens. Justamente por isso ela se tornou pobre no reino dos homens, mas ela se tornou rica no reino de Deus. Onde é que você está juntando seu tesouro, irmão? Qual é o celeiro que você está juntando seus tesouros? A partir dessa semana que começa, você vai começar a juntar tesouro aonde? Se você percebe que a tua vida está sendo um frenético ajuntamento de tesouro nesse celeiro do reino dos homens, irmão, começa a tua semana trocando de celeiro. Começa a juntar tesouros no reino de Deus. Porque esse celeiro aqui não vai adiantar nada quando a gente estiver diante de Cristo no seu tribunal. Não adianta você falar: olha, Jesus, o quanto eu ganhei para essa vida. Jesus vai dizer: mas o quanto você entesourou para o reino dos céus? Às vezes, irmãos, a perseguição, e eu acho que esse é o nosso caso. Eu vou encerrar aqui. Eu acho que esse é o nosso caso. Essas perseguições que Esmirna ela vivia, não chegou em nós. Ninguém aqui vai ter a sua propriedade confiscada, pelo menos por enquanto, por ser cristão. Em algum nível, talvez isso aconteça nas faculdades, a respeito das ideologias que os alunos têm que abraçar, se eles quiserem se formar. Isso vai acontecer. Mas eu acho que a perseguição que nós sofremos é muito mais do outro lado. Às vezes, a perseguição não vem de forma violenta, mas ela vem com propostas aparentemente irrecusáveis. Vou dar alguns exemplos. Às vezes, as propostas para negar nossa fé vêm através de apenas uma mordida no fruto do conhecimento do bem e do mal. Assim como Adão e Eva. Às vezes, essa perseguição, ela vem com a proposta de se deitar com a esposa de Potifar. Ninguém está vendo. Assim como foi com José. Talvez as propostas e as perseguições, com propostas aparentemente irrecusáveis, vêm assim como vieram para Davi, para se deitar com a esposa de Urias. Ninguém está vendo. É só um pouquinho. É só uma negaçãozinha. É só um pouquinho que eu vou abandonar minha fé, mas depois Deus conserta isso. Às vezes, irmãos, nós precisamos olhar para as propostas que também foram feitas para Jesus e Satanás achou que era irrecusável. Porque Satanás ele foi bater na porta e apresentar isso para o próprio Jesus, dizendo: olha, se você der só uma prostradinha diante de mim, olha o que eu posso te dar. Todos esses reinos da terra serão seus, cara. E talvez seja exatamente isso que Satanás está oferecendo para você. É só uma prostradinha. Olha esse mundo que você pode ganhar. Olha esse tanto de porta aberta que eu posso te dar, posso mostrar para você. Talvez você tenha passado por isso, ou esteja passando por isso, em ter uma situação tão boa na sua frente, mas é algo tão escandaloso do ponto de vista de Deus, porque isso vai te tirar da presença dele, e você está pensando: mas eu acho que vale a pena. Deus é rico em perdoar. Ele sabe da fidelidade do meu coração. Ele sabe que eu queria, mas não era tanto assim. Irmãos, você está firme? Tanto na perseguição violenta, quanto nas perseguições sedutoras? Você está firme?
Se você estiver firme, saiba que Jesus está te aplaudindo. Saiba que Jesus está te alimentando. Saiba que Jesus está dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Mas se você está barganhando a sua fé, Jesus está te chamando: para. Vamos começar a semana diferente. Vamos começar a semana, inclusive, fazendo como essa igreja de Esmirna. Se temos que perder famílias, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte assim chegar, com Ele reinaremos. Estar firme em Jesus redunda em coroa, segurança diante da morte e livramento da segunda morte. Que Deus nos abençoe e que Ele habilite você a ser como Esmirna, a ser elogiado como Esmirna foi, apesar dos pesares. Vamos orar? E depois nós vamos cantar um hino juntos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra exposta. E eu te peço que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, nos dando condição de te obedecer em toda e qualquer circunstância. Para a honra e glória do seu nome que nós oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém.